Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias e hoje nós vamos ter um vlog de leitura do segundo livro de Outlander. Gente, hoje é dia 6 de maio e eu comecei a ler o segundo livro de Outlander e decidi então, assim, de cima da hora, fazer um vlog de leitura desse livro, desse calhamaço. Provavelmente vai durar durante esse mês inteiro a leitura desse livro, mas em vez de fazer diários de leitura, eu resolvi fazer um pouco diferente e fazer um vlog de leitura desse livro que tá aqui do meu lado, gente, que é assim, ó. Tem 935 páginas, ele é bem gigante, mas eu acho que vai ser uma forma da gente compartilhar cada sentimento ao ler esse livrão aqui, esse calhamaço. Então, eu espero muito que vocês gostem e acompanhem esse diário vlog de leitura. Hoje é dia 7 de maio, quinta-feira. É o dia seguinte, na verdade, que eu comecei a ler o segundo livro de Outlander, Outlander, A Libélula no Âmbar. E eu terminei agora a parte 1 do livro. Deixa eu abrir aqui. Terminou na página 92. Isso, 92. Tô com o calhamaço aqui, né, gente? E aqui nessa primeira parte a gente vai ter dois tipos de narração. A narração em terceira pessoa, que é quando a gente tem ali a questão do Roger e da Brianna. E a narração em primeira pessoa, quando é a Claire que está narrando. Então nós estamos em 1900 e... Peraí, deixa eu falar pra vocês, que tem bem aqui no início. 1968, em Inverness, na Escócia. A Claire, ela voltou pra lá com a filha Brianna, agora que já vai fazer 21? Ai, gente, eu tô perdida nas datas, mas assim, já adulta e tal. E ela vai até a casa do reverendo, que aparece muito no primeiro livro, lá no início, e encontra o Roger. O reverendo já morreu, e agora o filho, que é, na verdade, sobrinho de segundo grau, mas ele criou, vocês lembram que ele aparece lá no primeiro livro, bem criança, ele agora é um homem adulto, também é historiador, enfim, e a Claire pede ajuda numa pesquisa sobre alguns nomes de 200 anos, né, atrás. Então, a gente vai ter ele pesquisando, achando algumas coisas meio estranhas, enfim, descobrindo algumas coisas, inclusive algumas reportagens que saíram sobre quando a Claire volta pra época atual dela, 3 anos depois do desaparecimento. Então a gente vai tentar, porque o último livro acabou com a Claire dizendo que estava grávida, né? E agora a gente começa com o Roger e a Claire aparecendo lá com uma filha de 20 e poucos anos, e ele vai vendo como foi que ela ficou 3 anos desaparecida, e que ela retornou grávida, então ele já se toca que a Brianna não pode ser filha do Frank. O Frank também morreu, ela viveu a vida, viveu 20 e poucos anos com o Frank, e ele morreu, enfim. E daí a gente vai ver também a Claire que a ideia dela é contar pra Brianna o que realmente aconteceu, que ela viajou no tempo e que a Brianna é filha de Jaime Fraser. Gente, é uma parte um pouco cansativa em alguns momentos, eu achei. Mas, ao mesmo tempo, é muito bacana as partes em que você vai descobrindo aos poucos o que aconteceu, por que ela não tá lá no passado junto com o Jaime, sabe? Você vai entendendo um pouquinho de como ela voltou, ainda sem muitos detalhes do porquê ela voltou, né? Ainda sem esses detalhes. Só que aqui, ela chega num local onde tem uns túmulos e ela acha o túmulo do Jaime e, assim, ela fica desesperada. Então ela conta, não do jeito que ela queria, mas ela acaba contando que ela viveu no passado e que a Brianna é filha do Jaime. Acaba mais ou menos nessa parte, essa parte do livro, né? Então, assim, eu achei meio estranho, assim, porque uma pessoa, gente, vamos lá. Eu já li esse livro, eu tô fazendo a releitura, eu praticamente não lembro de muita coisa, mas assim, vamos por partes. Se alguém chega pra você e diz que viajou no tempo, você vai achar que a pessoa tá louca, não é mesmo? E no início eles acham, mas eles começam a ver história, e quando a Claire diz pra Brianna que ela não é filha do Frank, é filha de outra pessoa, ela tipo responde, não, eu sou filha dele e tal. Como se já estivesse acreditando muito fácil, sabe? Ela ainda não provou nada, ela só tá dizendo. Então eu acho que eles acreditaram muito fácil nessa história. Mas ainda vou começar a segunda parte, só que a segunda parte pelo jeito volta lá pro passado. Então não sei como vai resolver isso. Mas ainda assim eu tô curtindo bastante. Eu gosto bastante da escrita da Diana.
E eu quero muito saber o que aconteceu. Eu lembro vagamente por que ela voltou, então eu tô bem ansiosa pra continuar essa leitura, gente. Bora lá. Gente, hoje é dia 11 de maio, segunda-feira, e eu tô aproveitando aqui o horário de almoço pra continuar a leitura de Outlander, A Libélula no Âmbar, que é o segundo livro. Eu tô na página 190, na parte 2 do livro, e a última vez que eu falei com vocês ainda estava ali no presente, digamos assim, e a Claire revelando pra filha e pro Roger que ela, na verdade, viveu no passado, né? Acabou ali. E agora a gente volta, então, pro passado. A Claire e o Jimmy, eles estão na França. Ela tá ali na gravidez, aquele início de gravidez e tal. E a gente, por enquanto, tem muito de... essas questões de reinos e de mentiras e de tramas e de aliados, sabe? A gente tem uma parte bem interessante aqui, que eu me confundo às vezes com os personagens, é bem histórica essa parte. Mas agora, onde eu acabei, que é no capítulo... Vai começar o capítulo 10, então 9... Ele acaba de uma forma bem surpreendente. Agora eu acho que a leitura vai começar até a fluir mais, porque nós teremos a volta do Jack Randall. Porque no último livro dá a entender que ele morreu na perseguição e tudo mais, que ele tinha morrido. Mas a gente meio que sabe que ele não morreu, né? Eu que já li esse livro também, tô fazendo a releitura desse segundo livro, meio que já sabia que ele não tinha morrido. Só não lembrava direito como é que era esse processo. Mas acaba então o capítulo 9 com essa volta. Eles estão num evento, num jantar, enfim, e o Jack Randall aparece. Então, tem que parar agora um pouco a leitura, mas agora eu fiquei um pouquinho ansiosa, assim, pra continuar. Confesso que até agora, essa segunda parte, ela tava um pouco maçante pra mim, e com algumas coisas não tão interessantes, como o estupro sendo tratado como algo simples. Só que a gente tem que voltar, que está no ano de 1700 e pouco, sabe? Então, sim, era outra realidade. E isso era tratado de uma forma como homens e seus instintos. Mas ainda assim incomoda. Mas, vamos ver, eu tô ansiosa pra continuar agora essa leitura, acho que vai fluir mais. Bom dia, pessoal! Quer dizer, pra mim é bom dia, né? São 9h27 da manhã do dia 25 de maio. Sim, estou olhando no computador a data, porque eu já estou perdida. Uma segunda-feira, e sim, eu sumi nesse vlog, né, gente? Nem lembro mais quando que eu falei com vocês, mas acho que faz, assim, pelo menos umas 2 semanas, sobre a nossa leitura, mas assim, eu também não li mais de Outlander, tá? Eu parei ali na página 437 e não li mais, acabei lendo outras coisas e, sei lá, minha leitura esse mês eu acho que anda um pouquinho arrastada. Eu li bastante coisa, na verdade, mas eu sinto, assim, que não tá fluindo do mesmo jeito que mês passado, sei lá. Mas, temos uma semana pela frente ainda, e eu queria, pra terminar maio, né, e eu quero terminar Outlander em maio. Eu queria começar o terceiro livro já em junho, não deixar esse segundo para junho ainda. Então, vamos ver o que eu consigo ler essa semana. Eu quero realmente pegar firme nele, pra não flopar esse livro no mês de maio e em junho já pegar o terceiro da série. Então, é isso, galera. Se eu vou conseguir, não sei, porque tem mais 400 e tantas páginas. Mas, vamos lá, eu estou torcendo para conseguir. Gente, agora eu tava revendo ali, a última vez que eu gravei foi dia 11 de maio, 12, 11, não sei. E na verdade eu tava na página 100 e pouco, então agora eu tô na 400 e pouco, eu não gravei, mas eu li bastante nesse meio tempo, né? Eu li em poucos dias, por isso que essa quantidade de 300 e poucas páginas, digamos assim. Mas, enfim, resumindo, nós estamos acompanhando o Jim e a Claire. Eles estão agora na França e fazendo alguns negócios, e o Jimmy tá envolvido aí num esquema que envolve realeza. Não quero falar muitos spoilers. E digamos que é um livro que tem bem mais contextos históricos e muito mais esse tipo de tramas, e às vezes meu cérebro dá um nó de ficar assim, tá, mas ele tá ajudando quem mesmo? Ele tá contra quem mesmo? Eles estão, tipo assim, meio que espiões, sabe? Fingindo que estão de um lado, mas estão de outro. Então, às vezes até minha mente fica meio assim, o que tá rolando? E nós temos a Claire que tá grávida, né, aqui. E agora eu cheguei numa parte bem importante, sim, uma cena bem importante, que a Claire vê o Jimmy desafiando o Jack Randall, e ela acha que ele vai matá-lo.
E ela não quer que ele mate o Randall até pelo menos mais um ano, porque é quando ele vai ter um filho, e desse filho, enfim, vai sair aí a geração do Frank, do marido dela, né? Do marido dela no presente, digamos assim, tá batendo a luz ali. Então, e o Jimmy prometeu pra ela que então ele aguardaria esse tempo e depois ele mataria ele, mas parece que eles se enfrentaram e ele marcou um duelo e ele tá ali lutando com o Randall e vencendo. E ela está passando muito mal. E eu tô nisso, gente. Eu tô assim, na Claire sendo levada pro hospital, possivelmente perdendo a criança e tudo mais. Enfim, bem tenso. E não sei o que acontecerá ali entre Randall e Jamie. Então, é isso aí. Vou ler mais um pouquinho, só pra atualizar vocês que estamos no caminho, minha gente. Estamos no caminho. Oi, pessoal. Hoje é dia 26 de maio. Tá friozinho aqui. Eu tô na página 506. Eu li mais um pouquinho de Outlander. E agora teve uma parte que eu parei pra vir conversar com vocês. Porque a Claire acabou perdendo o bebê quando ela viu o Jimmy duelando com o Jack Randall. Ela já tava numa gravidez de risco, então ela acaba perdendo o bebê e ele acaba sumindo da história nesse meio período, assim. E a gente vê ela numa situação bem triste, assim, é bem... os detalhes fazem você ficar com o coração na mão, sabe? Aí depois descobre que o Jamie tá preso porque ele duelou e ela vai lá pra conseguir que ele seja solto, mas assim, ela não quer mais saber dele, basicamente. Porque ele fez o que ela pediu pra não fazer e por causa disso ela acabou se exaltando e perdendo o bebê que ela tanto queria, porque já era algo que ela queria muito antes de conhecer o próprio Jimmy, né? No mundo normal dela, digamos assim, ela não podia. Então, agora foi um trecho bem emocionante, assim, bem difícil você acompanhar essa dor dessa perda, sabe? Desse aborto. E você se revolta junto com ela, porque, claro, é narrado em primeira pessoa, se revolta junto com ela, com o Jamie, porque ele simplesmente, sabe, sumiu e fez isso. E depois a gente vai entendendo por que ele fez o que fez. Ele acabou encontrando o Jack Randall em uma situação que fez a raiva dele subir toda pra defender o Fergus. E não só isso, né? Ele já tem um ódio mortal contra o Jack Randall e os próprios traumas dele voltam à tona nessa situação. Então ele volta agora pra conversar com a Claire depois de ser solto e fazer algumas coisas que ele precisava. E é um momento bem triste, assim, porque você vê pros dois, sabe? Que os dois perderam aquela criança, que os dois estão mal, que o Jamie se sente muito culpado. Enfim, assim, vamos ver como é que vai seguir daqui pra frente, porque agora eles vão precisar se readaptar, sabe? Eu quero ver como é que a Claire vai se readaptar a isso, vai passar pelo luto dela e não culpar o Jamie a todo momento, sabe? Não olhar pra ele e ver a culpa dela ter perdido a criança. Enfim, tô gostando bastante de novo da leitura. Empolguei de novo. Mas ainda falta bastante, né, gente? Umas 400 páginas, então é isso. Oi, pessoal, hoje é dia 30 de maio. Eu terminei a leitura finalmente. Concluí a leitura, até tá a coleção ali atrás, ó. De Outlander, A Libélula no Âmbar, que é o segundo livro da série de Outlander. Eu terminei agora dia 28 ou dia 29. Foi dia 28, foi anteontem que eu terminei. E minha gente, deixa eu colocar aqui o livro, que ele é pesadinho, né? Gente, o que eu posso dizer pra vocês? O final, novamente, a Diana Gabaldon, ela consegue deixar o nosso coração assim, na mão, igual ela fez no primeiro, quando ela terminou. A gente tem muito mais, esse livro eu achei assim, um pouco mais cansativo do que o primeiro, porque tem muito mais questões históricas mesmo, sabe? A questão de guerras e o Jimmy e a Claire envolvidos em conspirações, em fingir que estão apoiando um rei, mas na verdade estão apoiando outro, e tendo que fugir de uma terra para outra. Aquela história tem muito disso, dessas conspirações que às vezes eu ficava meio perdida, sabe? Tem Jack Randall de novo, deixa eu trocar a mão aqui que agora tá doendo. Opa, botei a mão na frente da câmera, né, gente? Jack Randall aparece novamente, mas em alguns momentos cruciais, obviamente, né, na história. E no final, nós temos novamente uma guerra eclodindo, um confronto realmente, né, final eclodindo. E o Jamie, então, atenção, spoiler, ele diz que a Claire tem que voltar pro tempo dela. Eles estão ali perto de onde ela estava quando veio pra Escócia, enfim, nesse ano, né? E ele diz que ela tem que voltar porque essa guerra, ele com certeza vai morrer, ele diz, e que ele tá preparado pra morrer, mas ele não pode perdê-la, principalmente porque
ele sabe que ela tá grávida de novo. Lembrando que ela perdeu o primeiro bebê. E foi bem tensa a situação ali, foi bem tensa. Mas ele diz assim, não, você tá grávida de novo e eu não posso perder você e esse bebê, né? E nem ela mesma, ela sabe, mas ela não quer saber que ela tá grávida, sabe? Mas ele sabe certinho. Então ele obriga ela a voltar pros dias atuais. Então, ai, é muito triste, é muito triste. E daí a gente volta então pra narração em terceira pessoa, nos dias atuais, lá com o Roger, a Brianna e a Claire. E eles agora, o Roger, principalmente, realmente, depois de ouvir toda a história, acreditando nessa volta no tempo da Claire. Então, a gente acaba assim, ó, deixando nosso coração na mão, porque ela acha que o Jaime morreu naquela guerra. Mas, claro, né, gente? Só uma saga pra vocês. Olha quantos livros a gente ainda tem. É óbvio que ele não morreu, né? É óbvio que ele não morreu naquela guerra. Então, agora eu tenho esses dois aqui que são os terceiros livros, que ele é dividido em dois. O terceiro livro ele é dividido em dois, né? E provavelmente, pelo que eu lembro, ela vai retornar, então... É isso, né, gente? Uma história maravilhosa. Eu gosto bastante da escrita da Diana Gabaldon. Eu gosto desse universo criado em Outlander. Eu curti muito esse segundo livro. Eu acho que preferi o primeiro por questão de mais ação e da gente descobrir todos esses universos. A gente tem muita ação nesse livro, mas muita história, sabe? Então, eu acho que eu preferi o primeiro. Mas eu também gostei bastante desse segundo e agora... partiu para o terceiro, não é mesmo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog meio improvisado de Outlander, que vocês tenham curtido. Eu fiz um pouco diferente, não fiz os diários de leitura, eu fiz esse vlog. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, já sabe, né? Não custa nada, deixa o joinha. É de graça, gente, é de graça e ajuda muito o canal a crescer. E também, se você gostou desse conteúdo e gosta de falar sobre livros, de ver resenhas, de ver vlogs e tags, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte dessa família de apaixonados pela literatura. E deixa aqui... Ai, gente, meu braço cansa segurando o celular. Deixa aqui o seu... comentário, se você já leu Outlander, se você curte ou não. Eu sei que muita gente é fã da série, que eu não assisti ainda, eu quero ler os livros, se bem que a primeira temporada eu acho que eu posso assistir porque é do primeiro livro, né, eu não quero pegar spoiler, porque mais pra frente daqui a pouco nem eu li, então, né, não quero pegar spoiler, gente, eu evito até quando passa no meu feed, assim, no Facebook, sabe, pra não pegar spoiler. Então, deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de história, desse tipo de vídeo. Vamos papear, gente, vamos papear aqui o YouTube pra gente conversar sobre livros. Um beijão a todos, até o próximo vídeo.